Tem um monte de coisa no futebol que me irrita. E eu, na hora, vamos lá, então, vamos enumerar que eu tenho umas nojo. também. Outra coisa, saudade dessa latinha aí, não? Não, nenhuma. Não? Não. Tenho até raiva, sabe por quê? Porque eu sonho muito. Tipo, que eu estou trabalhando. Salve, salve, moçada do esporte aqui, canal o tempo todo. O projeto aqui na Casa da Terra Vermelha, esquina da 12 de outubro com a José Bonifácio, experimentando o sistema binário e troca, agora mão única. A gente observando isso também no lado de lá do aquário, mas aqui hoje um entrevistado especial. Não precisei convidar duas vezes. Só dei a senha para ele e disse, tenho que entrevistá-lo, e ele topou na hora. Assim como topou muita coisa ao longo da vida, e por isso a nossa conversa hoje aqui com Delfino Coimbra. Muito obrigado por vir até aqui, perto, vizinho da Não dava para negar, né? Não dava? Não tinha porquê. Nem chegou a tentar... Nem pensei. Não. Depois com a ocupação que eu ando agora, né? Eu achei que... Durmo qualquer hora. Eu pensei, ele vai começar com aquelas desculpas que tá frio. Que Tem uma novelinha que nós estamos assistindo lá de tarde, que podia atrapalhar, mas dá para... Esses vale a pena ver de novo? Não, é... Logo depois do noticiário, dá 1h30 ali. Assista o jornal hoje. Termina o jornal hoje e entra uma novelinha. É velha já, de 2000, acho. Dona Idolécia curte também? Ela gosta também. É? Novela? É noveleiro, Delfino? Não gosto. Não olho novela. Eu era de filmes e parei com os filmes por causa do futebol na televisão. É um dos assuntos aqui. A hora que tu liga lá tem futebol. Tá, mas e... Agora parou um pouco por causa da Europa, que está em férias. Sim. Logo começa. Tá, mas olhou todos os que desejava olhar de filme? Não, já passou. Os filmes? Os filmes, né? Eu vi bastante. Não, mas eu queria assistir uns quantos que eu tenho lá, que não assisti ainda. Em DVD? Filmes que eu comprei, Eu tenho um DVD e um daqueles, as fitas grossas aquelas. VHS? Ou VHS tem. Mas tem um aparelho ainda? Bom, funciona bem. Sim. Eu comprei ele novinho, um dia posterior ao Natal. Comprei para ter certeza, porque eu tinha muito filme desse VHS, né? E pensei, vai chegar um tempo aí que... Estou com uma saudade, vou lá então, porque eu quero rebobinar a fita. Antes de devolver na locadora, tinha que rebobinar. Tinha que devolver, sim. Agora aquele eu cuidava. Tá, que filmes tem em VHS, Delfino? Mas tem um monte. Tem de futebol, bastante também, que eu gravei, de programas assim. Gravava na TV? Gravava na TV e guardava. Muito bom. Coleção. Tá, e Netflix... Esse também eu mexo. Mexe? Mais com o negócio das músicas. Eu gosto de ouvir música ali. E tem o que você quiser, né? É só clicar e pedir. Sim. Spotify. Tem os que estão em oferta ali, te mostrando. Vai conseguindo. Quando tu lembra de um que não aparece nunca, tu só fala ali, pede ou escreve, já sai na hora. Até a moda da mula manca. Tem? Eu consegui pegar. Aquilo só saiu em 78 rotações. 1946, acho que é. Esse é de que ano? É de 46? E não tinha... Não apareceu. Eu tenho o disco. Tem o original. É o que eu queria mostrar para minha sobrinha, minha neta, que tinha essa música, era bem divertida, né? E aí eu lembrei, vou pedir lá e pedir, e saiu. Tinha mesmo. Essa nossa introdução já dá uma ideia que eu deveria ter dito quando fiz a abertura naquela câmera, sobre o que e com quem eu ia conversar, mas não precisou, a gente já foi entrou saindo no assunto. Não pode sair ainda, não, vai longe. Esporte, futebol especialmente, música, filmes. Filmes eu gostava muito, assisti bastante, mas eu tenho a impressão que desde que nós mudamos para cá já eu parei com os filmes. Essas séries agora que aparecem... Não, isso também eu não... Não, é tipo uma novela. Tem uma novela, tem uma que nós assistimos, uma mexicana, que nós assistimos ela, gostamos tanto, que eu acho que 4 vezes mais nós assistimos de novo. E comprida.
Aquelas que parece Olha que vai de terminar. novo para marcar os A diálogos. gente gostou tanto das cenas e coisas, bem interessante. Negócio sobre café. E se combina o casal até nisso. Ah, nisso sim. Tem algumas que ela não gosta, né? Filme de futebol, por exemplo. Sim. Aí você tem que assistir sozinho. Olhou e aqueles Estrela Solitária, aqueles antigos do Sim, Botafogo. tem tudo. Esse último agora do Botafogo que foi para a história da segundona Pra brasileira. voltar. Olhou? Passou, né? Que Passou no bacana. seriado. É. Eu acho que foi 5 vezes, ou 6, né? Por aí. Os episódios, É. sim, 5 a 6 episódios. Mas Muito eu tinha, bem feito, né? Eu tinha acompanhado todos os jogos, só que não tinha aquele negócio de vestiário, aquelas conversas. Gosta disso? Eu gosto. O bastidor, Isso o é presidente interessante. lamentando que eles ameaçaram com uma paralisação, uma greve, Tanta tudo coisa isso. que aconteceu que a gente não fica sabendo, né? Sim. Na televisão normal só vem o jogo. O Muricy diz que o repórter, o cronista esportivo, fica sabendo de uns 10% do que acontece mesmo num clube de futebol, né? Sim. E aí vem um documentário como esse. Assistiu o do Castor de Andrade, o doutor Não. Castor, tem que olhar, meu filho. É bom? É. Lembra dele, né, no Bangu. O dono do Bangu, o bicheiro Castor de Andrade. É. E aí conta bastidores, voltam no tempo, entrevistam os atletas daqueles anos 80, quando o Bangu chega na final do Campeonato Brasileiro. E teve um time muito bom esse Bangu na época. Na minha época que eu comecei a acompanhar o futebol. Nos anos 60? Antes até. Eu comecei no Campeonato Carioca. Eu comecei a assistir, primeiro era só o Carioca que eu assistia. Tanto que quando eu vim interno para estudar aqui em Juiz, em 1953, que eu fiquei sabendo o que era Grenal. Eu achava que era o nome lá do em time. Bicaco, Lá eu não sabia do futebol do Rio Grande do Sul. escutava as rádios. As rádios Paulista e Carioca. Então eu escutei, lá que eu comecei a gostar do Botafogo. E, acompanhei pelo rádio um jogo, nem sabia que transmitiam pelo rádio o jogo naquela época, era um piazote, né? E aí eu vi aquele, mas isso aqui é futebol, né? Comecei a pensar o jeito que o cara fala, né? Aí fiquei olhando, acompanhando o jogo até o fim. O Bangu ganhou do Botafogo por 5-2 naquele jogo. Era uma quarta de noite. O Bangu era um time que enfrentava de igual para igual. Eram 6 grandes, né? Tinha o América e o Bangu, além dos 4 atuais. E o Bangu, tem momentos que ele ganhava do Flamengo, ganhava de qualquer um, né? Lembra até que era quarta-noite. Aquele jogo foi numa quarta-noite. E era campeonato carioca. Daí vem com que idade para ir? Eu vim, que idade eu tinha? Acho que tinha 13, 14. Para estudar, Para estudar interno. Aonde? No colégio, onde é o Ruizão agora. O Keller? Colégio do Keller. Ginásio Duque de Caxias. Já tinha vindo para Ijuí ou aquilo também era novidade? Não, aquilo já tinha isso. Já conhecia Ijuí. Eu vim fazer o exame de admissão em 52, no fim do ano. Não sei que dia de dezembro lá. A gente fazia um exame de admissão para entrar no colégio. E aí eu comecei ali, fiz o exame de admissão, voltei lá para a minha terra. E aí depois vim em 1953, no ano seguinte, entrei aqui no 1º de março, comecei a estudar no colégio interno ainda. Um ano interno. Depois a família se mudou. Tinha internato ali mesmo, onde era o Ruizão. Dormia lá na parte de cima. Era tudo de madeira, né? Sim. Mas tinha o segundo andar, a parte de cima. E aí faz ali o que seria o segundo grau. Eu saí do primário, que naquela época a gente chamava de primeiro livro, segundo livro, terceiro, né? Não era a primeira série. E aí eu terminei lá em Bicaco, tudo, até a quinta, acho que era 5 anos. E aí vim para cá para estudar o ginásio. Fiz 3 anos de ginásio. Aqui eu conheci o João Braveza, que você foi agora, né? Sim. Eu fiz amizade com ele porque ele gostava de futebol, era o assunto dele. E deu no Estudava meu chão. lá também, o Braveza? Estudava, só que eles moravam aqui. Ele morava na cidade. Só para não deixar passar, continuou levando o que o Braveza pedia ainda nos últimos tempos? Sim. Pudim? Ele pedia pudim de vez em quando. E o que mais? Não, era o cigarro. E uma doçura. E pão de vez em quando. Pão. Para mim, ele ligava toda vez que terminava uma entrevista com o deputado Pompeu, que o Pompeu ficava insistindo. Agora ele desistiu também de falar que tinha o 14º salário. Aí tocava o telefone. Luizinho, não entendi bem. Tem ou não tem 14º? Era o João Braveza. Que gostava muito de futebol. Ele chegou a ir a uma Copa.
Ele gostava. Acho que ele foi ao Chile em Eu não 62, sei. não foi, Delfino? Não sei se ele foi. Eu acho que foi, eu vi uma Eu me foto lembro que dele quem foi- com o Emídio, com o Peroni. Quem foi em Copa foi o Dari e o... O Brendler, o Dari Brendler. Brendler. E o Emídio. O Emídio, é. Eu posso estar confundindo, mas Aqueles dois foram. na D62 no Chile. Eu acho que foi. Foi essa. Tá, vamos lá. Aí está estudando No Keller. no Keller e descobre que tem um clássico aqui, que tem 2 times no Rio Grande do Sul. Aí eu fui saber o que quer dizer Grenal. Grenal é o jogo entre os dois grandes daqui, o Internacional e o Grêmio. E para ti era Botafogo. Aí Tu já era Botafogo. Claro, eu era torcedor do Botafogo. Comecei no Botafogo, tanto que eu torço mais para o Botafogo do que para o Grêmio. Se tem Continua jogo, isso? Se tem jogo Grêmio-Botafogo, eu torço para o Botafogo. Quem mais é Botafogo aqui em Ijuí? Agora eu acho que diminuiu, não sei. Pessoal do Exército. Valdir Aguirre era um. Aguirre torcia para o Botafogo. Torcia para o Botafogo. Eu vejo que às vezes vêm esses cariocas para trabalhar no 27 aqui, e aí são torcedores do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, mas daí não tem contato com eles. Mas era O futebol carioca, normal isso, né, Delfino, futebol. torcer para os times lá de cima. Até lá no Nordeste, por exemplo, tem montes de cidades lá que os caras são torcedores dos times cariocas. Certo. Ou do São Paulo. Tá. E aí do Botafogo a simpatia surgiu pelo timaço, com Garrincha. O Garrincha, eu tava, era a época do meu internato, que ele estreou no Botafogo jogando com bom sucesso. Certo. Numa partida, era um sábado de tarde, eu acho. Era um sábado de tarde. O Botafogo ganhou por 6-3, e o Garrincha já fez 3 gols naquela partida. Isso que a função dele não era fazer gol, né? Não. Ele armava a jogada para os outros fazer. Certo. E a estreia dele ali, acho que ele tinha 19 anos, ou 20, uma coisa assim. E eu fui acompanhar esse jogo na casa de uma vizinha que morava, tipo de uma quadra para baixo. Naquela época nós morávamos no Turvo. Sabia que existia um lugar chamado Turvo? Aqui? Não, ali perto de Campo Novo. Não. Tem agora. Vai pela estrada velha, antiga, passa perto de Campo Novo e vem para o Turvo. Mas dá para entrar direto, ir para Bicaco sem passar no Campo Novo. Campo Novo é logo adiante. Era um distrito, alguma coisa assim? Era um distrito, o Turvo. Foi lá para ouvir? Eu fui para pedir emprestado o rádio, que a mulher me deixava. A mulher sozinha em casa, né? Se ouvir. deixar eu vi que a nossa bateria estava estragada, não tinha como eu ver o jogo em casa. Aí, não, pode assistir, não tem problema nenhum. E aí eu fui lá e fiquei ouvindo o jogo. E acompanhando a estreia de Gualixo. Esse era o apelido dele antes. Quando ele estreou. Ninguém fala disso. Gualixo. Gualixo. Eles confundiram com um cavalo de corrida que tinha lá, que os caras quiseram botar o nome do cavalo e daí passaram a chamar ele de Gualixo. Mas eu não sei quanto tempo durou isso, foi bem pouco. Depois veio o Garrincha, que era nome de passarinho, porque ele era muito, eu gostava de caçar passarinho, né? E esses Garrincha era o que ele pegava. E pegou o nome de Garrincha. Ouvia em que emissora? Na Rádio Nacional do Rio. Na Nacional. Eu quase não guardava muito o nome dos que narravam, mas depois fiquei sabendo que um que narrava era Antônio Cordeiro, da Nacional, e na Tupi eu acho que era Oduvaldo Cosi. Esse foi bem badalado, muito tempo ele estava em cartaz ainda. Sim. E aí vem para cá e já tem o radinho próprio, daí o segue também tendo que batalhar. Nós sempre tinha rádio em casa, só deu problema aquela vez que... Sim, mas eu digo quando vem para Ijuí, daí vem aqui para o Keller, para seguir acompanhando. Não, ali eu quase não acompanhava. Daí não... colégio, não. Eu ia na casa da minha tia, que morava ali acima da fábrica de balas, onde foi. Ela morava numa casa que ficava para dentro, do lado de lá da rua, né? Ficava nos fundos, então a gente entrava aqui, do lado da fábrica, ia lá, na casa dela, eu ficava assistindo o jogo, porque nós ganhava folga só domingo à tarde, né? Até o almoço, nós continuava dentro do colégio. E aí tinha a tarde toda livre, às 6 e pouco tinha que voltar. No sábado não tinha Sábado saída. Não, era só domingo. Então eu só podia acompanhar o jogo no domingo. E a diversão era ir na tia, daí depois do almoço. Acompanhar o futebol. E lá eu acompanhei tudo. E leituras, já tinha alguma revista especializada, alguma coisa que chegava para você? Tinha o Esporte Ilustrado. Era uma revista meio larguinha, assim, né? E fina. Não tinha muitas páginas.
Mas era bem legal a revista. Ela tinha uns quadros, como é que eles chamavam aquilo? Eles desenhavam os gols, como é que foram os gols, né? Isso os caras faziam. Né? E eu até uma época aprendi a fazer aquilo, né? Daquela revista, eu desenhava também lances de futebol. Escutava pelo rádio e olhava, desenhava os e olhava na revista assim, né? Para ver como é que eles faziam. Até isso eu inventei na época. E jogava também na época já? Jogava. Jogava uma bola ali no colégio. Ali no colégio jogava, sim. Sempre. E aí termina... Nós tinha um time ali do colégio, que era, como é que eles chamavam? Juvenil do Killer. Juvenil do Duque de Caxias. Lembra com quem mais? Quem era tinha o Braveza, tinha o Sony, que era o filho do velho Cramp. Você lembra do Cramp? Seu Cramp, sim. Era aquela esquina ali, que ele era, como é, dos Dodge. Dodge, Fargo, e qual é a outra marca que tinha? Os Dodge, tinham três tipos de veículos. Três modelos de carro. Modelos. Eu agora não me lembro mais do outro. Estudava lá também. Tinha o Carlinhos, que era Souza, era meu primo. Jogava de centroavante, era bom, o cara fazia gol aos montes. E nós tivemos o time lá orientado pelo Chinesinho, que era um jogador do Gaúcho. Era da montanha do Gaúcho, era um craque, mas um dos melhores jogadores que eu vi jogar futebol. Mas um artista. Esse era uma espécie de treinador de vocês, professor lá. Ele ajudava lá no colégio. E ele jogava com a camisa 10 naquela época, mas não tinha nada a ver com o Pelé, porque não era do Pelé ainda. Sim. E aí, sim. E ele jogava com a 10 porque ele jogava no meio campo, e lá a ordem bem certinha, 10 é o meia esquerda. Porque o Pelé não chegou a ser o meia esquerda, né? Ele era o atacante, mas botaram a 10 porque descobriu que a 10 era mais importante. É mais e bonita, depois o meia ficou com a camisa 10. Hoje, gosta desses números hoje, 63, Detesto 28, isso aí. Coisa que não aguento no futebol. Tem um monte de coisa no futebol que me irrita. E eu, na hora, vamos lá então, vamos enumerar que eu tenho umas também. Por exemplo, número, escalação. Para mim tinha que ser só os 11. Tá. E depois seguir a ordem, 12, 13, 14, 15. Tá, isso é uma que teve... Até completar certo. Que mais? Os reservas. Eu não gosto de jogador, aqueles fingimentos dos jogadores. Cada falta o cara cai. Não tem uma falta que o cara saia... Goleiro, faz uma defesa, precisa... E quando é em fim de jogo, aquela mania do goleiro, né? Pula, pega uma bola no ar, ninguém encostou nele, cai no chão e fica aí. Se machucado. Tem que entrar atendimento e coisa, mas pelo amor de Deus. É uma incomodação. Eu só vejo na Europa, não tem isso aí, né? É muito pouco caso. De vez em quando o Neymar faz umas dessas lá. Sim. Mas o resto não, eles caem, levantam e saem jogando. E cobram a falta ligeiro, né? Aquela demora. Outra coisa, o jogador faz a falta, comete a falta e vai pegar a bola e segurar. Por quê? O que cometeu, né? O mesmo cometeu a falta. Ou o companheiro dele. Para conseguir voltar. Certo, para querer dar tempo, mas eles querem matar tempo, né? Sim. Eu vi outro dia, acho que no jogo do Colorado, 46% de bola rolando. Pois é, isso aí que é... No final dos 90, de uma subida. Porque é a hora de cobrar uma falta com barreira, o tempo que leva. Sabe o que vai começar agora no mexicano, que também tem as temporadas, como há pouco fez referência aqui do inglês e dos europeus em geral. No México vai parar o cronômetro quando a bola sair. Começam com isso. Isso era uma boa. Já vão começar. E depois vão ver se não fazem também em função dessa cera, que é um termo nosso, né? Sim. Cera é É para passar o tempo. Ele sabe que o juiz jamais vai dar a quantia de tempo que parou. Vai dar sempre menos, né? De acréscimo. Isso aí. Estraga com o jogo. Sim. E o pior mesmo é a parada, né? Para quê? O cara não acompanha, não tem futebol, às vezes ele fica só enrolando. Sim. Coisa de louco. Mas não deixa de olhar, né? Porque essa é a paixão da gente. Fica Mas esperando o jogo do Botafogo na TV, fica esperando o dia que vai jogar. Sim. Mas só eu ligo só quando está em cima da hora, né? Eu não quer saber da entrada e coisa? Nada. Não presta atenção. Esses programas de esporte, 24 horas. Eu tinha uma época que eu assistia aquele debate da ESPN. Sim. Quando tinha aquele Juca Kfouri, né? E como é o nome daquele outro bem conversador que tinha lá? O Trajano. O Trajano. Eu achei que tinha morrido agora há poucos dias. Não, tá. Só eles foram mandados embora, não interessou mais para a ESPN. Há poucos dias eu vi ele conversando, aliás, num negócio sobre política. O Juca Kfouri e o Trajano. Sim, eles estão na TVT. Isso aí.
Tá, o Trajano, o Kfouri, é o Linha de Passe, o nome do programa deles. E continua o programa, mas com uma gurizada. Dificilmente eu olho agora. Certo. Muito raro. Tá. E, bom, já falamos de novela. Aquele negócio dos escanteios também, né? Como incomoda aqueles agarra-agarra, né? Parece que antigamente não tinha isso. Capaz que não. Mas não dava por tanto problema, né? Você puxam direto, né? Tá louco. É que é difícil de marcar, né? Sim, é muita coisa para o juiz acompanhar, né? Olha, aqui está acontecendo lá. Sim. Não é fácil. Né? Sim. Mas a gente vai se adaptando, né? Agora, é triste ver um jogo brasileiro e ver um jogo do Barcelona. Sim. Né? Aquele outro Atlético, o Atlético de Madrid eu gosto de ver. O Atlético. E o Real eu sempre torço para ver por quanto eles vão perder, né? Porque eu não aguento aquele time. Não gosto. É muita sorte, aqueles gols aborto que eles fazem, né? Tem isso. O jogo parece estar perdido quando vê. Sim, o Benzema vai lá e resolve. Certo. Não joga bonito como os outros. Não, é bem diferente. Vai comparar ele com o Mbappé, por exemplo, não tem nem comparação. Sim. E o Messi é bonito de ver, né? Agora se apagou um pouco. Ele parou um pouco, diminuiu, né? Mas o tempo do Barcelona dava gosto. Era lindo de ver, né? A cada 17... E ele entrou lá, o Ronaldinho estava lá quando ele entrou. Isso. Já pensou? Impressionante. Tá, mas olha a Série B também, se precisar, o Noite do Grêmio aí, com Sampaio Correia. Os do Grêmio eu assisto todos, só quando tem um Botafogo na mesma hora, aí o Grêmio fica para os intervalos e para o fim do jogo da União. Então tem a agenda meio Mas lotada. É permanente. Tem dias que dá sexta e segunda, às vezes que não tem futebol. Sim. Mas agora com a segundona tem futebol na sexta-feira. Só que eu não olho todos os jogos, às vezes gosto de ver o Vasco. O Vasco. Conheceu esses estádios do Rio, Delfino? Não. Lá no Rio só fui no Maracanã. No Maracanã. Nunca foi lá em Marechal Hermes, essa coisa do Vasco, do Botafogo, não? General Severiano. Não fui, isso eu não conheci. Outra coisa, saudade dessa latinha aí, não? Não, nenhuma. Não? Não. Tenho até raiva, sabe por quê? Porque eu sonho muito com futebol, que eu estou trabalhando de novo. Eu não acredito. É impressionante. Sonha? Sonho do jeito que tem que levar um noticiário, está chegando na hora, e será que eu vou conseguir chegar em tempo? Mas é impressionante. Aí quando eu me acordo que é ali. Puxa, a vida, foram tantos anos tendo que cumprir horário, Delfino. Dificilmente passa uma semana que não dá um sonho sobre a rádio. Mas então, no teu caso... Eu fiquei 61 anos lá. Entrei Progresso? Sim, entrei com 20. Tá, vamos voltar nesse. Vamos começar por aqui de novo, então. Termina no Keller, e aí? Aí eu fui estudar de noite lá mesmo. Tá. Passou o ginásio, eu entrei na Escola Técnica de Contabilidade. Fez contabilidade? Fiz contabilidade, até o fim. Rodei um ano, porque foi o ano que eu entrei na rádio, eu estava lá já. Não sei se foi no primeiro ano ou no terceiro que eu rodei. Acho que foi no terceiro, tive que fazer de novo. Mas na média, assim, ia bem, era estudioso. Sim, eu fazia força, é só eu fugir da matemática um pouco e ia embora. Sim. A matemática ia me matar. Tá, mas daí termina a contabilidade, que tem que passar pela matemática, e aparece já nesse meio tempo a Progresso. Apareceu a Progresso aí. Como é que apareceu a Progresso? Aí a contabilidade fugiu. Eu não me... Quando eu comecei a trabalhar lá, passou meio ano ali, digo, mas nunca mais vou procurar contabilidade. Mas já foi para o microfone? Eu demorei um pouco, não foi direto. Primeiro só a gente fazia o noticiário esportivo, e nós fazia, eu e o João Braveza, pensa bem. Ele que me indicou por Mânica, porque o Braveza estava na rádio quando ela abriu, entrou no ar. E convidado pelo Mânica, eles eram mais conhecidos, né? Sim. E aí o Mânica pediu se não achava mais um que gostasse de futebol, não tem um colega, uma coisa assim. Aí ele, não, eu tenho sim, eu vou trazer um aí. Aí me apresentou lá para ele. Vocês redigiam os noticiários nacional e internacional, os jogos de fora, principalmente nacional. Era paulista, carioca e gaúcho. E já era o Mundo da Bola, o nome do programa? Não foi, não me lembro como é que era. No Mundo da Bola foi uma ideia minha, que era o programa. O nome do programa que eu assistia na Nacional. No Mundo da Bola, né? Nacional muito bom. A gaúcha copiou, só que ela usa e quem deu esse nome, batizou lá na gaúcha, me disse. Eu peguei o No Mundo da Bola, tirei a bola e botei No Mundo da Copa, que é um programa que eles têm aos sábados, a partir do No Mundo da Bola. Foi tua ideia, do Mundo da Bola foi.
Tá, e aí fazia redação. Redação pro esporte. Eu trabalhei só no esporte. Mas já tinha o vozeirão assim, que Eu sabia não sei. interpretar no colégio, já lia lá em Bicaco, chamava Delfininho, vem cá, vem. Mas né, nunca Nada. projetava isso. Não tinha É. nada. Rádio foi aqui que nós começamos a falar de futebol e o João lembrou, né? Sim, Falta um cara para trabalhar, mais um para o esporte. Daí, não, lembrou o Delfino, vou indicar ele. Tá. Aí entra na Progresso, redação esportiva. Passei a Pegavam, faziam escuta? Sim, escutava das outras rádios, gravava e tirava. Ver hoje com computador é outra coisa. Eu me lembro que eu tinha que dedo, né, fazendo para poder passar para o papel. E muitas vezes a qualidade do áudio. Às vezes não estava bom, tu sofria, tinha que puxar de volta. Para ouvir o placar, o resultado do jogo e dava um raio bem na hora, né? Podia acontecer essas coisas. E aí sonha com isso, Delfino? Sonho. É engraçado, né? Mas também. E depois eu passei, quando nós tínhamos o negócio desse correspondente, era correspondente Jeep Willis. E depois virou Imasa. Começa com Jeep Willis. Depois veio uma época ali, eu acho que não sei que ano foi, se foi em 63, por ali, uma coisa assim. Entrou a Willis, passou a fabricar carros, automóveis também. O Aero Willis. Aí passou a ser correspondente Willis só, tiraram o Jeep. E eu peguei aquilo ali, estava o Nabor Couto que apresentava. Aquele correspondente que tinha lá, que era o Jeep Willis. E as notícias do Jeep Willis eram captadas pelo um funcionário da Varig, que tinha aí para baixo do Ruizão, ele morava por ali, e ele tinha um sistema de escuta, né? E tirava as notícias dali. A gente tinha que ir lá buscar o noticiário. Ia de lambreta ou de outra condução. Ele não era funcionário da rádio. Ele gravava e redigia. Estava prontinho o noticiário. Quem é? Lembra desse cara? Eu não consigo me lembrar mais dele. Mas olha, ele trabalhava ali E ele tinha o quê? Um rádio mais potente, em ondas curtas, alguma coisa? Eu não sei qual era o tipo do sistema que ele usava, mas ele pegava todas as notícias. Não sei se não era aquele critério do correio, né, que fazia as coisas. Não me lembro. E aí a gente facilitava a vida. Ia lá só, chegava ali e vinha buscar o noticiário. Um momentinho já vai. As de esporte também, Delfino? Não, só esse correspondente. O esporte nós fazíamos lá. Sim. E as rádios referências para vocês eram para fazer escuta? Fazer escuta. Quando eu comecei a fazer mesmo de notícia, que eu passei adiante, eu tenho a impressão que eu fiquei só no esporte 1 ano, né? Talvez nem isso. E aí eu passei a fazer o noticiário, esse nacional e internacional. Que eu falei lá para o diretor, essas notícias que vêm lá da Varig, não sei o quê, ele sai, eu pego ao meio-dia aquilo lá. E às vezes vem para as 3 horas, porque eu copiava das rádios para fazer o restante, o noticiário nacional, esse Atualidades, era Bierer, Atualidades Bierer. Então eu captava as notícias da Nacional do Rio, o da Globo, que eu pegava bem, e Bandeirantes também nós ouvia. E as tuas... e a gente eu ouvia antes eu pegava do rapaz da Varig. Noticiário que eu botava para meio-dia, quando veio, vinha para as 3 horas lá da Varig. 3 horas depois. E aí eu falei para o diretor, olha, mas tu é capaz de fazer isso? Não tem problema, assim como eu faço para o meio-dia e para de tardezinho, noticiário das 6h30, eu posso perfeitamente fazer. Quem era esse diretor? Era o Ari Boger. Seu Ari Boger. Delfino, e aí já foi apresentar também? Sim, eu comecei a apresentar, não me lembro quando, mas eu acho que foi menos de 1 ano que eu estava lá. Sem ter passado por testes, por outras rádios. Mas o Mânica conseguia fazer locução, né? Por que eu não ia poder fazer? Certo. Pensei com meus botões. Já pensou? E tinha uma turma forte ali, que foi chegando, eu imagino depois, eu lembro daí eu como ouvinte, o Moisés Mendes, o próprio Hélio, o Amaury Miller é dessa época? O Amaury é. O Amaury veio depois de 64, tá. Ele teve problema na universidade, né? Sim. Por causa da política. Sim.
que ele era do PTB, era PTB na época. PTB. E aí ele foi cortado lá e veio para cá. O Irani, o irmão, estava trabalhando aqui. Já trabalhava o Irani. O Irani veio junto com o José Heriberto, não sei quem é mais. Os primeiros eram o Nelson Ross, você conhece o Nelson Ross? O Nabor, o João Bonner, está em São Paulo hoje. Ele ligava seguido, domingo de noite, no meu programa. Ligava para conversar. Escutava o ponto de encontro, saudade. Ele escutava o ponto lá. E Sérgio Valau, não me lembro de onde é que veio esse. Locutor também. Locutora. Eram 4 locutores, 5 com o Bonner, porque o Bonner não era tão efetivo assim, ele trabalhava na técnica e coisa lá, ajudava e fazia locução também. E aí, quando aconteceu a greve, a rádio passou por uma greve, aí saíram todos e o Mânica ficou. E aí nós saímos e dissemos que não ia voltar mais, a não ser que voltassem todos. Né? Eles queriam, começaram a procurar outro, querer trazer de volta, mas eles tinham combinado, fizeram um acordo lá, que não era para ninguém voltar. O motivo era que ia vir o Giolino Mardero. Te passou pela cabeça esse uma vez? Não. Ele foi diretor da rádio um bom tempo. Vi isso, não. Ficou um bom tempo aqui. Foi convocado para comandar a rádio, porque o Ari Boger, ele trabalhava no gás, era contador do gás, né? Então ele só tinha o fim de semana para vir na rádio, ou de noite, né? Que ele vinha lá dar uma vasculhada, uma coisa. Mas como ele era um dos diretores, então ele vinha controlar ali. Era ele e o Décio Barrichello, depois o Mário Silva entrou também. Sim. E deu aquela greve porque os caras fizeram uma onda lá, 2 funcionários, que ia vir, o diretor que ia assumir ia trazer gente de lá para todas as funções da rádio, ia acabar tirando todo mundo, conversa fria, né? Mas aí todo mundo foi na onda, né? Nós pensávamos fazer a greve para eles voltar atrás, não trazer o diretor esse. Sim. E pegar um deles. E a rádio chegou a ficar fora não, algumas horas? Não ficou, não. Eles procuraram de madrugada os sucessores lá e a rádio entrou no ar. Entrou no ar. Improvisaram alguma coisa e depois veio. Começava às 5 também, abria às 5. Tudo certinho. Não teve problema. Tá, Delfino, e aí começa a fazer noticiário na Progresso, ali já entram as jornadas esportivas nos anos 70. A jornada esportiva eu comecei como comentarista. Já do Mânica. Pô. O Mânica narrava e eu comentava. Tinha repórter de campo ou eram só os dois? Sim. Tinha. O Milton Silva, o Zé Heriberto, quem mais? Acho que tinha mais um terceiro lá. Fazia jogos do Gaúcho, do São Luís, esses clássicos. O campeonato regional que tinha aqui, né? Sim. Santo Ângelo, Cruz Alta e Juí. Transmitia essas partidas. O São Luís ia jogar lá em Santo Ângelo com o Elite, com o Grêmio, o Tamoio que tinha. Sim. E a gente ia transmitir lá, transmitia daqui. Fazia os jogos fora também. Em Cruz Alta, o Nacional, Guarani não tinha ainda, né? Tinha, sim. Já tinha? Tinha. Nacional, Guarani e Rio Grandense. Certo. E o Santo Ângelo era o Elite, Tamoio e Grêmio. Grêmio, Santo Ângelo. Os dois daqui, um time de Tupanciretã. O Grêmio Esportivo Pedro Osório. Gepo. Chamavam de Gepo. É Grêmio Esportivo Pedro Osório. Isso. Nunca tinha me ligado. Esse Gepo ficou marcado também aqui na montanha, uma vez nós estávamos transmitindo o jogo. Gepo e Gaúcho. Naquele dia estreou o Pará. Mas deu um chutaço lá que fazia tremer a trave quando batia na trave. Estreou no Gaúcho. Gaúcho. Foi trazido. Depois, mais tarde, ele foi para o São Luís. Sim, sim. Era bom mesmo, eu não vi ele era jogar. Bom. Era bom e era ligeirinho. Né? Atacante, ponteiro esquerdo. E tinha como chute certo, não é? Esses de hoje que a gente vê aqui no Brasil, né? Tinha pontaria ou ia pontaria, meia altura, às vezes rasteiro, era chutaço. Cobrar pênalti também, batia bem no cantinho, assim, batia forte no canto. Sim, e aí foram lá anos 70, 80, deu São Luís, volta, vem uma turma nova para a rádio e segue de comentarista. Daí, sim, eu continuei ali, né? Eu chego lá no início... Eu fiquei 4 meses fora da rádio, fui para Porto Alegre. Nesses 61 anos? Naquele período daquela greve, né? E aí eles ficaram, quando eu voltei de lá uma vez para passar uns dias aqui, que eu ia trocar, sair do Glitz, que eu estava trabalhando no Glitz, para trabalhar na Rádio Cultura.
um dos que foi funcionário da Progresso ali, que estava na greve, ele se dava bem com os caras lá e arrumou para mim trabalhar lá na cultura. Opa. E aí vai levar uns 15 dias, mais ou menos, para sair o cara que está para sair lá, e daí tu volta, a gente te comunica. E eu fui para casa e na viagem perdi a mala, ia em cima de um caminhão, peguei uma carona, caminhão da firma Haas, que de Juiz que tinha filial lá, né? Exportadora Haas, parece que era. E aí eu fiquei bem meio sem controle, né? O que eu vou fazer agora sem ter que comprar roupa, tudo, não é para voltar, e fiquei esperando. E demorou para vir aquele telefone, e aqui os caras insistindo para mim voltar para a rádio. Até que um dia eu resolvi voltar. Era o dia do aniversário do Claude Naor Vondrasek. Lembra dele também, né? Pai do Guilherme. Ele era o dia 8 de abril, acho, 8 de maio. Esse era redator. Ele trabalhava na redação local. E ele colaborava também no futebol, no esporte, né? E aí, quando deu o dia do aniversário dele, foi o dia que eu acertei a minha volta para a rádio. E aí fiquei, né? Fui até que o Mônica saiu da rádio, aí eu passei a narrador, até isso eu fiz. Fui narrador, eu não sei quanto tempo foi, até o Hélio Lopes vir para cá. Então é início dos anos 70 até 74, que o Hélio chega em 74 para ir em Ijuí. Foi por aí. Olha aí. Narrou, Delfino, e gostava? Eu gostava, né? E por que não seguiu? Não, mas eu não tinha o comentarista. Ah, sim. Era bom nas ruas. E o melhor era vir no... O narrador foi aventurando, né? Sim. Mas eu vi assim que não, mas eu narrar igual o Mânica, eu narro, pensei com meus botões. Tudo a comparação era eu fazia assim, se ele faz, por que eu não vou fazer? E ele era o narrador. Ele era o narrador, até a hora que ele saiu, que ele brigou lá com o cara da rádio. Delfino, e daí em que momento começa a narrar o Hélio? Não, o Fernandes, o Heitor. O Heitor foi bem mais tarde. Depois, teve o Nestor Jurier. Nestor Barbosa Jurier. Bom narrador. Era mais ou menos, não era grande coisa, mas quebrava o galho. Certo. Era um baixinho. Tá. Eu lembro nos anos 90. Teve também, eu acho que antes do Trajano, teve o que era o bom mesmo. Esse foi o melhor que eu vi que passou por aqui. Lá de Passo Fundo, como é que era o nome dele? Sim. Eu vou me lembrar. Em seguida eu lembro do nome dele. Alguma coisa eu tinha que ter anotado, porque eu nessa minha idade aí de 38, para quem vem de lá para cá... Tem alguns nomes que escapam. Sim. Delfino, eu chego em 91, 90 na Progresso, a gente faz alguns jogos, e eu me lembro de um Grenal no Beira-Rio, que o comentarista não chegava. O comentarista resolveu ir até o Brick da Redenção. Não tinha como ir a Porto Alegre e não ir no Brick, né, Delfino? Não tinha. Mas essa invenção não houve isso aí. Não, eu sempre chegava em tempo. Sim, estou brincando, mas adorava ir até o Brick. Né? Lá que eu comprava os meus discos para a minha coleção. Tinha sempre alguma novidade lá? Sempre eu achava. E depois, quando eu comecei a fazer programa de noite, porque esse meu programa durou 34 anos. O ponto de encontro? Então, 36, eu acho. Começou em agosto nas terças-feiras primeiro. Primeiro começou na sexta, era uma sexta-feira, 10 de agosto de 84. Depois começou aquele negócio dos festivais de música, e a rádio transmitia tudo, que era festival, né? Que começava a sexta e chegava, vira e mexe, passar um fim de semana que eu não tinha programa. Aí eu resolvi antecipar para terça. E aqui não tem problema, ninguém atrapalha. E aí passou, da terça foi até domingo. Certo. E aí o ponto de encontro e essa outra paixão que tu tem, então, para além do futebol e a paixão pela Dona Idolécia, tem também essa pela música, especificamente de um período. A gente já falou sobre isso. Tu não curte Caetano, Gil, muito não. Disso, né? Mas eu usava as músicas deles igual. Sim, mas o meu teu gosto é a música de raiz, a caipira. A caipira e a popular. E a popular até 60? Não. Tem um recorte aí, porque depois dos anos 70, Roberto Carlos, isso não tocava. Não, tocava sim, mas era raro, não era tanto, né? Mas eu queria fazer um recorte, né? Pega aqueles cantores do rádio, as cantoras. Eu puxava mais as coisas bem antigas, né? Tá.
Até os populares, era tempo de Silvio Caldas, o Nelson Gonçalves, Sim. Vicente Celestino, eu gostava muito. Bom. E eu tenho disco desses caras aí, que não acaba mais. Hein? É Agora eu estou vendendo tudo, estou a fim de vender. Tem comprador para isso? Já, nas grandes cidades tem. Colecionadores, né? Tem gente que gosta, são fanáticos por isso. Eu estava em São Paulo uma vez, passando por uma loja dessa de disco antigo, e tinha na vitrine o disco com o valor marcado. Um disco do Zilo e Zalo, tu vê, uma dupla sertaneja Zilo comum, Zalo. né? 160 custava o disco. O que era isso? Tá louco? Dinheiro de hoje. Não, mas eu fiquei, digo, mas não é possível. E eu tinha aquele disco em casa, tu vê, se eu estou aqui, eu ia ganhar dinheiro. E eu agora estou a fim de vender, a minha neta vai botar na internet lá alguns discos, botar o nome e coisa, né, para registrar o que eu tenho. Eu tenho coleção do Tonico Tinoco, todos os discos que eles gravaram, todos os LPs. Só não peguei aqueles que eu via que era o mesmo, só mudava a capa, né? Eu disse que eu já tinha deixado. Deu 68 LPs do Tonico Tinoco. Gravava o quê? 2 por ano? É, mais ou menos. O Mário Zan, o sanfoneiro Mário Zan, também tem um monte de discos deles. Mexicano, do Miguel Aceves Mejia, eu tenho também, não sei se não tem uns 30 discos dele, LPs. E agora eu estou a fim de ficar só com os CDs. Porque não adianta eu guardar lá, se eu tenho condições de ver no YouTube, né? Todas as músicas que vem na cabeça, é só procurar estar ali, né? Então, para que eu vou ter um monte de disco em casa ocupando espaço? São mais de 2.000, né? E ocupam espaço. Mas Mas é uma relíquia poder abrir, tem encarte. Tem tudo isso. Tem toca-disco, tem prato para tocar. Tem. Eu tenho um aparelho que eu comprei não faz muito, Sim. que toca, como é que é? Pendrive, toca CD, LP de 3 rotações, 78 rotações, né? 78, 45 e 33, e aquelas fitas pequenininhas. Cassete. Fita cassete. Tem tudo isso. Porque o aparelho que eu tinha de fita cassete estragou, não funciona mais, e os caras disseram que não tem como arrumar. Eu torrei nos pila também, gente. Vendeu a fitinha? Vendi o aparelho. E fiquei com esse novo, porque pega tudo. Né? E ganha uma boa grana com essa venda de LPs? Dá para vender por 50 pila cada um. Opa! Conforme o cara interessado, né? Veio um aqui, comprou o disco lá na rádio, e perguntou se tinha mais alguém conhecido aqui que tinha. Daí ele, olha, tem um que foi colega nosso aí, que saiu há pouco, eu não sei, é capaz dele vender. Entra em contato, deu o telefone meu para mim, o Alex deu, né, o Alessandro, filho do Valdir. Sim. Deu o telefone e o cara ligou para lá e aí foi lá em casa. Ele Sim, deixou claro. 1.800. Relíquias. Mas ele se queixou, achou muito caro. Achou. Mas é que tem Mas disse que vai voltar de novo. Delfino, Pena Branca e Chavantinho, Alvarenga e Ranchinho, Cascatinha, Inhana, Cascatinha e Inhana tem a coleção grande também. Bastante disso. Quem era o melhor? Qual era a melhor dupla dessas? A que mais tu gosta de ouvir? O que eu mais gostava era Palmeira e Luizinho. Palmeira e Luizinho. Tem disco deles? Tem. Gravaram algumas coisas importantes? Sim, tem os 78 rotações e tem o compacto. Como é que é essa nossa atual? Não é CD? CD. CD com músicas deles. Facilitou muito para encontrar. Tinha Palmeira e Luizinho, tinha a Palmeira e Biá, depois que separaram, e Luizinho, Limeira e Zezinha. Tá. Saiu da dupla Palmeira e Luizinho, saiu Luizinho, Limeira e Zezinha. Tá, e daí os milionários José Rico, Léo Canhoto e Robertinho entram. Esses vêm depois. Vieram depois. E daí Leandro e Leonardo, Chitãozinho. Esses novatos aí eu peguei pouco, viu? Tem pouca coisa deles. Não curte muito? Eu estava mais nos mais antigos, né? Sim. Mas tocava de vez em quando as músicas. E o programa era produzido, Delfino tirava um tempo para não só rodar as músicas, eu como ouvinte curtia, às vezes era estranho ouvir aquilo, né? Não era uma música que eu ouvia com alguma frequência, mas eu ficava para ouvir a história. De onde saíram os caras. O ano, os compositores. A gente usava bastante dados, né, para completar. Muito bom. Delfino, o Inesita Barroso. Também.
Olhava o programa dela, Assistia o programa. Assistia quando era com outro cara que começou. Ah, sim. Peguei por acaso isso, nós estávamos em Pelotas, transmitia um jogo lá. E no hotel, domingo de manhã, nós tivemos que posar, foi um dia que o São Luís tinha jogo com o Rio Grande. Não, era com o Rio Grandense. E quando chegamos lá, o jogo do São Luís era para ser sábado, eles inverteram. Passaram o do São Luís para domingo e anteciparam o do Rio Grande. Então o Rio Grande jogou sábado e o Rio Grandense com o São Luís foram jogar domingo. Nós chegamos lá para transmitir o jogo sábado, tivemos que pousar para ficar para outro dia. Sim. Aí domingo de manhã no hotel eu estava olhando televisão e peguei o programa, esse Viola Minha Viola. Mas era Moraes Sarmento que apresentava. Sarmento, que memória, meu. Rubens de Moraes Sarmento. Isso aí. Depois vem a Inesita. E o do Rolando Boldrin. O Boldrin veio depois. O Boldrin Mas curte também aquele tipo de Sim, o Boldrin fazia o programa na Globo. Domingo. Depois, se não me engano, ele passou pela Bandeirantes também. Até que entrou na Cultura. Agora ele está na Cultura. Esse está se mantendo, não sei como é que dura tanto. Mas o Boldrin tem 3, 4 anos mais do que eu. Só. Está super bem. Vai longe. Estão super bem. Está bem preparado. Os dois estão bem. Argeu Rigo Santarém. O nome do narrador que escapou antes. O de Passo Fundo? O de Passo Fundo. Lembrou, ficou, ó. Não, eu tinha que lembrar. Ele veio aí quando a rádio fez 50 anos, eu acho que foi. Nós fizemos uma festa lá no... 50 anos da Progresso, lá na Copa, linha lá 3, na Ciriluz, sim. Ele teve aí. Eu fiz umas vamos e morreu logo depois. Era um timaço, quando eu ouvia. Então tinha o Heitor Schmidt no meio da manhã, tinha o Moisés buscando notícia de todo lado, os noticiários eram contigo. Que equipe que tinha. Tinha aquele Alberto Pierini Reis. Alberto Reis, no início da tarde, verdade. Tinha uma equipe boa. O Guedes. José de Jesus e Oliveira Guedes. Oliveira Guedes. É isso. Era uma simpatia também, né? Danado. Porque ele era duro de aguentar. Mas, olha, o Guedes, nós tivemos que amaciar ele lá na repórter de mal-humorado que chegou daí, foi entrando no clima no ritmo, já. Delfino, o ponto de encontro, saudade da vontade de fazer de novo? Esse eu estava com vontade de continuar. Porque eu quando saí ali na pandemia, a gente calculava que ia dar 2 meses só, né? Ia voltar então, ia sair, ia ficar fora. Mas o programa eu posso continuar fazendo. A gente não, o Osmar Terra, esses calculavam que ia dar 2 meses só de pandemia, né? E aí nós acertamos lá que eu ia ficar em casa. Eles queriam passar um microfone lá para casa. Não, eu não queria ficar com compromisso em casa. Aí eu fico fora. Faço só o programa domingo de noite até dar para voltar. E aí quando passou 2 meses e não deu, e passei o 3º, continuou, e eu fui fazendo o programa até que faltava 1 semana para ele completar os 36 anos, né? E aí, era 10 de agosto, dia 2, parece, teve o último programa daquele, eu acho que foi 2020. Porque eu entrei em 59, né? Comecei a trabalhar em 1959. E aí o programa foi até ali e parou. Aí nós paramos completamente, sacamos a viola. E não vai dar mais. E aí eu já estava dizendo que eu não ia voltar mais, né? Vou ficar só com o programa. E aí quando ele viu que o programa não dá para fazer só o programa, não sei o quê, tinha que registrar e coisa e tal. Não, então vamos parar com tudo. E aí encerrei as atividades. Fiquei com 3, 4 meses quase ganhando sem trabalhar, só fazia o programa do domingo, né? Certo. Aí estava meio demais. E ficou, era para mim, quando se eu quisesse voltar de novo, mas até hoje não dá para voltar, né? A coisa ainda não está boa. Delfino, entrevistou alguém desses artistas da música? Não. Teve contato pessoal? Viu shows? Algum assim que... eu vi o Alvarenga Ranchinho, eu assisti aqui. Aqui? Sim, o Mário Zan, que é mais que teve aí. Vinha, né? Até o Pedro Bento conversou comigo uma vez lá na rádio, ele veio no dia seguinte, ele fez uma apresentação aqui em Juí, ali no ginasião, um sábado de tarde, bem pouquinha gente foi lá, não sei da dupla Pedro Bento e Zé da Estrada. Desse também, eu tenho um monte de discos deles. Esse nome é legal também, Pedro Bento e Zé da Estrada. Mas eles tinham umas músicas bem legais. É. E eles cantavam as versões daquelas músicas mexicanas, né?
Era o Eles que mais cantavam agradava. versões, A maioria das músicas era faziam os versões. covers. Tá. Delfino, queria... Mazzaropi também. Mas eu ia perguntar agora do cinema, né? Tu era fã do Mazzaropi, é fã do Mazzaropi, assistiu aqueles... Ele deve ter uns 30 e tantos filmes. Eu tenho uns 4 ou 5 que eu não usei, está lá em casa. Não viu ainda? Não deu para ver ainda. Mas é filme que eu acho que eu já assisti no cinema, né? Mas eu tenho o primeiro, que é o Chofer de Praça, o primeiro que ele fez. Sim. Tem o Candinho, que foi um dos mais famosos dele. Um caipira em Bariloche. É. Delfino, eu queria ainda abordar um assunto contigo. Fala da tua técnica para a leitura, praticamente não errava. Não erra, né? Lendo, respiração. É que nem os batedores de pênalti, né? Um dia eles erram alguma coisa, né? Agora na mesma rodada, 2 perderam pênalti, né? Compara com o batedor de pênalti, né? Porque os que cobram bem, né? Eles dificilmente erram. Aquele cara do Palmeiras, como é o nome daquele lá que bateu 44 pênaltis, não errou. E agora errou há pouco tempo aí. O Gabigol errou. O Gabigol errou agora, nessa rodada. Sim. Delfino, porque era uma leitura que a gente ouve, né? Uma interpretação desses grandes locutores, né? Tinha algum que era assim a referência para ti, tu seguia? O que eu gostava de ouvir era o Heron Domingues. Trabalhava lá no Rio de Janeiro, acho que era na Nacional. Eu gostava do estilo dele. Que era foi repórter-esso? Foi repórter-esso. Um bom tempo. Era um espelho. E aí ele foi até o fim do repórter-esso, né? Sim. Eu ganhei uma fita gravada dessa cassete do Casale, do Joãozinho. Sim. Ele me mandou uma vez, eu até quero encontrar ele uma hora dessa para falar com ele. Ele me mandou para aquilo de presente, né? E lá tem o encerramento do Repórter S, o último dia, com aquele eu vi, sim. E aí eu fui olhar agora há pouco tempo. Eu peguei aquela fita que ele me deu lá atrás, há muitos anos ainda. Tem ali tempo. O último Repórter S, o cara todo emocionado. E tem todos os lances da fita. Interessante que foi gravado de ponta a ponta, bem certinho. Quando chegou no fim da fita, terminou o programa. Certo, eles fizeram, quero fazer de 2 horas, coisa parecida. Ou fizeram a fita para já... Terminaram bem direitinho. Sim. Delfino, e técnica para leitura, concentração, o que não pode faltar para o locutor? O que a gente tem que cuidar é quando vem algum nome esquisito, né? Eu, quando fazia locução dupla, eu ia olhando na frente, né? Calculava bem onde é que ia terminar a parte do locutor e já dava uma olhadinha geral. Aí entrava. Certo. Mas a gente tendo calma, né? Eu acho que a melhor coisa que tem não pode se afobar. Não se afobar. Cuidar para não. E pronunciar. Porque às vezes erra, né? Vez por outro o cara erra, não tem como, né? Pronunciar a palavra inteira, não engolir nada, não é? Também. Tem tudo. Né? Tá, disse que não tem saudade desse trabalho. Do noticiário, o trabalho que eu tinha ali de passar praticamente 8 horas por dia, né? Eu fazia quase 8. Eu cuidando do noticiário de hora em hora. E teve aquele tempo do copiar, né? Que era mais difícil. Escuta. E agora, nos últimos tempos, que começaram a apresentar... Antes nós tínhamos só os 5 correspondentes, né? Tinha um de noite. Aquele geralmente a gente gravava, né? Na hora da Agência Nacional, chegava ali entre a Agência Nacional, a gente gravava para as 9. E depois ficou só 4. 2 de tarde, 2 de manhã. Até que mais tarde começou a ter de hora em hora. Aqueles outros noticiários curtinhos, tudo era comigo, né? Agora eles dividiram lá, passaram para as gurias que trabalham lá, que fazem. E estão fazendo um noticiário mais regional. Não tem as notícias nacionais e internacionais. Só no correspondente mesmo. E fica ouvindo ainda? Curte ouvir rádio? Ouve as de Porto Alegre, São Paulo? Não, essas eu dificilmente. Não? Eu ouço a Progresso, eu ouço de manhã para ver os mortos. Peguei a mania do Décio Barrichello. Não, porque às vezes a gente fica isolado, morre um conhecido aí, você não fica sabendo. Mas, no geral, é o noticiário da TV, então... E ligo de manhã pelas 6h30, mais ou menos na hora que eu começo a me acordar. Não precisa me acordar, mas eu me acordo, não adianta. Chega às 6h20, 6h30, por ali eu estou acordando. Aí eu ligo o rádio e fico ouvindo, até que a adolescência
Está se comportando ali na esquina da Álvaro Chaves. Sim. Tá. Comportamento bom. Bom. Sorte para o teu Botafogo. Muito obrigado por ter vindo aqui visitar a Casa da Terra Vermelha. Volte sempre, tá bem, Delfino? Por que Terra Vermelha? Terra Vermelha é o nome da agência. E quem vai responder isso é a própria gestora do negócio. Ela responde agora no final desse vídeo por que Terra Vermelha, te satisfazendo então dessa curiosidade. Tá bem, Delfino? Bom. Comportamento, juízo, hein, Delfino Coimbra? Mais juízo. Mais juízo ainda. Delfino Coimbra, esse meu amigão, eu tive a alegria de ser colega por 4, 5 anos, um aprendizado constante, né? Se ele dizia que era por aqui, não tinha desvio, é isso, homem reto, honesto, correto, né? E que veio até aqui contar essas histórias, trocar essas informações conosco. Eu fiz uma cola aqui porque o pessoal tem me pedido, e hoje eu disse que eu não ia errar. Se inscreve no canal, ativa o sininho e se curtiu, dá um gostei, um like, como o Delfino diz. Até a próxima. Juízo, torcida brasileira. Respondendo o seu Delfino, há 13 anos atrás, quando nós queríamos estruturar uma agência de comunicação, um dos elementos era buscar um nome que tivesse referência com essa região. Terra Vermelha. Nós somos uma região de terra vermelha. E a terra vermelha é uma terra fértil e que fica impregnada em todos. Então a nossa ideia era a fertilidade das ideias, das ações, e impregnado no coração de todos os nossos clientes e todas as pessoas. Isso é Terra Vermelha.